Boa noite a todos. Bom, primeiramente eu queria pedir desculpas em nome do Marcos Garcia, que a princípio no nosso cronograma mensal seria ele hoje, mas ele está muito resfriado, aí pediu para que eu trocasse com ele, que o meu seria no próximo domingo. Então, hoje vocês vão ter que me aturar. Hoje nós vamos falar, então, sobre o despertar de Paulo para o amor do Cristo, né? Paulo, que foi uma figura muito especial para nós cristãos, né? Um super divulgador da doutrina de Cristo, né? Então, nós vamos falar um pouquinho dele, né? Com as bênçãos, né? Do alto, que é a espiritualidade, Jesus possa nos envolver aí nessa noite de estudos, né? Então, Paulo de Tarso antes era chamado Saulo de Tarso, né? Ele era judeu, ele era natural da cidade de Tarso. Ele estudou em uma das 3 únicas universidades que existia no mundo, que era em Atenas, em Alexandria e em Tarso. Ele era detentor, por questões de família, da cidadania romana, né? E no auge da sua juventude, aos 30 anos, ele apresentava toda a vivacidade da idade, né? Era portador daquele porte atlético, era bonito, era todo, né? Que aparentava todo atleta, né? Ele era adepto às corridas de bigas, né? De cavalos, né? Ele era dono de um temperamento apaixonado, vaidoso e indomável. Ele estudou no Templo de Jerusalém, onde ele se formou rabino, sobre a orientação e tutela de Gamaliel, que era um importante líder religioso, um dos mais respeitados do Sinédrio. Ele tornou-se doutor da lei, com uma profunda dedicação ao serviço da lei mosaica, e que a defendeu a ferro e fogo. Ele tinha muitos admiradores e amigos, mas também poderosos adversários devido ao seu caráter inflexível no cumprimento das obrigações que considerava sagradas. Mas o seu interior, ele era envolvido de muitas inquietações e questionamentos. Parecia que a lei mosaica não lhe bastava, ele tinha mais sede de conhecimento. Ele sempre foi muito culto, muito estudioso, né? Saulo, ele estava noivo da sua amada Abigail. Ela era filha adotiva de Zacarias, era órfã. O seu pai, ele havia sido morto em Corinto por um questor romano. A sua mãe morreu de desgosto antes do pai morrer, quando seu marido foi preso e todos os seus bens foram confiscados por Roma. Seu irmão Gesiel, ele foi preso junto com seu pai, ele foi açoitado e depois ele foi despachado como escravo nas galeras romanas, aqueles navios, né, romanos que saíam para a guerra, né, enfim. E Abigail nunca mais viu seu irmão desde esse acontecimento. E ficando sempre, né, a saudade ali do irmão ali visitar. E Saulo, com todo o amor que ele tinha por Abigail, vendo toda a sua tristeza, essa saudade pelo seu irmão, ele prometeu a ela que iria ajudar a encontrar o seu irmão mais velho. Saulo, ele era perseguidor de todos aqueles que iam contra as leis de Moisés. E um dia ele ouviu rumores de um pregador da doutrina do tal Nazareno, na Casa do Caminho, que estava atraindo multidões. E ele ali se sentindo ameaçado, ele resolveu ir pessoalmente para ver de quem se tratava. E ali ele se deparou com Estevão e ouviu a sua belíssima e esclarecedora pregação sobre as verdades da vida espiritual. E ele, né, o Saulo, como ali, né, tipo,
o vaidoso, eu que sei, eu que estudo, eu que sou o doutor da lei, quis argumentar, quis questionar Estevão. Mas Estevão, lembrando, né, dos ensinamentos de Jesus, ele negou-se a discutir com ele diante de todos ali na Casa do Caminho. Saulo, explodindo no teu orgulho, né, que ele não podia deixar por menos, ele não se conforma com a afronta de Estevão e acaba levando Estevão, Simão Pedro, João e Tiago Maior presos. O seu mestre Gamaliel, ele era simpatizante da doutrina de Jesus. E aí ele apela pela libertação dos cristãos junto a Saulo. E aí Saulo fala, olha, eu vou libertar, mas com a condição de que Estevão se mantenha prisioneiro. Porque ele queria Estevão. É porque foi Estevão que afrontou ele, né? Então, Gamaliel aceita, né? E aí no julgamento de Estevão, lá no Sinédrio, Estevão simplesmente calou o Sinédrio com seu discurso. Mas ao mesmo tempo deixou o Saulo de Tarso furioso, com ódio nos olhos, querendo, né? E perdeu a razão e covardemente, né, começou a esbofetear o Estevão. E naquele mesmo momento ele já levou ele para o julgamento do apedrejamento a nível popular, na rua, né? Como esse momento ali de julgamento, de apedrejamento, era um momento de festas, né? Era um momento festivo isso naquela época. As pessoas gostavam de assistir aquilo e vibravam com aquilo, né? E aí ele convida, né, a noiva dele para que fosse ver as festividades. A princípio, Abigail ela não queria ir, porque aquilo lembrava a ela todo o que aconteceu com seu pai, com seu irmão, né, que ela presenciou também. E aí ela concordou em ir, mas falou assim, eu vou só no final das festividades. E quando Abigail chegou, Estevão já estava sendo apedrejado e já estava quase que inconsciente já. E de repente ela grita a Saulo que parasse o apedrejamento, porque aquele homem era o irmão dela, que havia desaparecido. E Saulo, na mesma hora, dá ordem para retirar Estevão do pátio, né, onde ele estava, e levá-lo para um recinto fechado. E sem acreditar na coincidência, né, de que a sua amada noiva era irmã do seu maior inimigo, né, que havia trocado de nome após a sua conversão ao cristianismo. E ali, naquele momento, né, fatídico ali, Estevão nos braços de Abigail, já quase morrendo, ele diz para Abigail que Cristo os abençoe. Eu não tenho teu noivo um inimigo, mas tenho como irmão. Saulo deve ser muito bom e generoso, pois defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, irá servi-lo com o mesmo fervor. Então, diante ali de Estevão morto, né, Saulo, naquele momento de orgulho, de impulsividade, de desespero, de indignação daquele momento, ele acaba que por terminar o seu noivado ali mesmo com Abigail. E essa retorna para casa, na estrada de Jope, e acaba por adoecer por tuberculose devido à sua tristeza e melancolia devido a todo o acontecido. E quando ela já estava muito doente, ela começou a receber a visita de Ananias, um senhorzinho que passava ali sempre nas redondezas pregando o evangelho de Jesus. E ali ele foi o único que deu consolo, que deu alívio, que deu esperança para Abigail nos seus últimos momentos de vida. Quando ela já estava ali na beira da morte mesmo, Saulo, depois assim, ele ficou um tempo sem ver Abigail, né? E ela foi adoecendo ao longo desse tempo. E aí, de repente, né, depois de muito pensar e relutar, ele resolve procurar Abigail.
E ao chegar na sua casa, ele fica a par da sua enfermidade, né, e do seu estado ali já quase de morte ali, moribundo. Mas ele ainda consegue conversar com ela, consegue vê-la por uma última vez, e ali ela confessa para ele que ela se tornou cristã, que está muito feliz, apesar da sua enfermidade, porque Jesus a ama e que o ama também, né? Que Jesus ama Saulo também. E assim, alguns dias depois, Abigail morre, e Saulo, conversando com Zacarias, né, que era o pai adotivo dela, descobre em sua conversa que o único que dava conforto a Abigail era Ananias. E aí Saulo, tomado de ira, de ódio, né, de tormentos, decepções ali, muitos sentimentos ali fluíam ali no seu coração, ele tomou um ódio terrível por Jesus, por seus seguidores, e agora o foco dele era Ananias. Ele falou, vou perseguir, né? Tipo, agora que Abigail morreu, ele não tinha mais aquele compromisso afetivo. Falou, agora a minha decisão é o quê? É promover a perseguição junto aos cristãos, já que ele se sentia prejudicado, né, diante de todo o acontecimento. Né? Ele perdeu a amada dele por causa de Estevão, enfim. E aí, né, a gente vê como que o orgulho cega a gente, né? A gente fica totalmente tomando as atitudes erradas, né? E aí Saulo, nesse momento, ele não conseguiu enxergar o bem que Ananias fez para sua amada, né? Dando-lhe conforto, dando-lhe alívio ali no momento de morte dela. Ele queria, na verdade, culpar alguém da sua morte, quando, na verdade, o verdadeiro culpado foi ele, né? Porque ele que causou ali, mergulhou Abigail naquelas profunda tristeza, naquela profunda melancolia, devido ao seu ódio por Estevão, devido à sua atitude rígida, né, com ela mesma. E enfim, aí, conversando com Zacarias ainda tentou fazer ele retornar à razão, falando, olha, mas seria injusto você perseguir justamente aquele que foi o único que fez bem para ela, né, nos seus últimos momentos ali. Mas, né, ele não ouviu Zacarias e ficou irredutível, né, e na verdade ele queria, assim, projetar em Ananias o seu remorso e a sua culpa, né? E, enfim, né, gente, quantas vezes é que o orgulho toma conta da gente, a gente aponta dedo, a gente acusa, quando muitas vezes o erro, a falha está em nós mesmos, né? Então, Saulo, naquela fúria toda, né, com a autorização do Sinédrio, ele parte em direção a Damasco, em busca de Ananias, né, e dos cristãos que ali estavam. E ali, durante 3 dias de viagem, Saulo, profundamente abatido, ele começou a relembrar vários momentos da sua vida, com uma amargura, com uma angústia, né? Aqueles pensamentos que atormentavam ele pensava nos sonhos da sua juventude, nos momentos que ele viveu com Abigail, na sua inflexibilidade que acabou com seus sonhos, né, junto a ela. Enfim, lembrou do encontro com Estevão, né, da sua perseguição implacável a ele, da sua condenação, seu julgamento, seu apedrejamento, mas, sobretudo, da fé do Estevão, né? Porque Saulo, ele nunca tinha conhecido alguém com as qualidades morais igual aquele pregador da Casa do Caminho, né? Que, na verdade, afrontara a sua autoridade política e religiosa ali na frente de toda Jerusalém, né? Mas que, ao mesmo tempo, perdoou
e o abençoou em seu leito de morte. Ele não conseguia entender essa contradição, né? E aí ele começava a pensar em Abigail, na sua conversão como cristã, na sua morte, nas palavras que ela disse a ele, enfim. E aí ele ficava encucado com as coincidências, né? Que tudo dava, tudo se... era tudo vinculado ao Cristo, né? Aquele Cristo que era incompreendido por ele, né? Então, Saulo, naquela viagem ali, ele estava enlouquecendo com os pensamentos dele, estava tudo muito confuso, ele não entendia como que Cristo conseguia convencer e dar tanta serenidade e paz àqueles que seguiam ele, né? Então, durante a viagem, ele abatido nesse mar de pensamentos confusos, ele não se alimentava direito e os companheiros de viagem dele estavam preocupados porque ele não comia, ele só ali ficava ali quieto, pensando, enfim. E aí, ao chegar às portas de Damasco, Saulo, ele viu uma luz intensa que o fez cair do cavalo. E ali no chão, diante de si, ele enxergou, em meio à luz, a figura luminosa de um homem de majestosa beleza. E naquele momento escutou a voz inesquecível do mestre, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo não conseguia definir o que se passava ali, aquele sentimento que o envolvia naquele momento. E ele pergunta: quem sois vós, Senhor? E ele responde: eu sou Jesus. Então, o orgulhoso e inflexível doutor da lei, né, se viu curvar-se ao solo e chorar copiosamente. Ele estava agora diante daquele Cristo grandioso, mas que ele não compreendia, né? Ali ele percebeu as palavras, as verdades das palavras de Estevão, ele percebeu a crença de Abigail e de tantos outros que morriam em nome daquele homem, né? E ele conseguiu entender que aquele sim era o Messias tão esperado, né? Que a sua fé, na sua fé mosaica, esperava sempre, né, pelo Messias. E ele conseguiu reconhecer ali o tão esperado Messias. E ali ele sentiu uma vergonha incontrolável do seu passado, né, cruel. E lágrimas lavavam, né, o seu rosto, o seu coração. E o seu espírito arrependido e dilacerado queria falar, queria pedir perdão, queria dizer que estava ali pronto para servir, mas a sua voz não conseguia, ele estava embargado ali devido a todo, né, o acontecimento. E ali Jesus, colocando as mãos em seu ombro, disse com ternura: Saulo, não recalcitres contra os aguilhões. Ou seja, não queiras resistir inutilmente contra algo que é superior, sofrendo, né? Tipo, causando sofrimento a si mesmo. É aquele famoso, não queira dar murro em ponto de faca, né? Então, ali Saulo, ele compreendeu a causa de todas as suas angústias. Desde o seu primeiro encontro com Estevão, ele sentiu forças profundas que o chamavam para um novo ensinamento, mas que ele não se permitia entender e aceitar esse chamado, né? Porque ele ainda estava mergulhado no seu orgulho ferido. Ele percebeu que Jesus, em todo esse momento, ele o chamava de todas as formas, né? De todos os meios. E ali os seus pensamentos o tempo inteiro o acusavam do quanto tempo ele perdeu em caminhos errados, né? E que ele necessitava reformar os seus pensamentos, os seus sentimentos mais íntimos.
A visão de Jesus ressuscitado ali diante dos seus olhos, ele simplesmente mudava toda a sua concepção religiosa, né? Saulo, ali era a ovelha perdida. E Jesus era o pastor amigo que veio buscá-lo, né? Tipo assim, fechando os olhos a todas as suas imperfeições, a todos os seus erros e o acolhendo com amor e ternura, né? E aí, nesse momento, com o coração cheio de amor e o rosto banhado em lágrimas, ele decidiu se entregar ao Cristo. Como um simples escravo a lhe servir naquele instante decisivo do seu destino, fazendo ali a sua primeira profissão de fé. Senhor, que queres que eu faça? E ali ele deu demonstração da sua nobreza, da sua lealdade, assim como ele fazia com a lei de Moisés, né, que ele sempre servia ali com plena dedicação. Ele se dedicou ali em face à nova revelação que ele teve. E Jesus respondeu a ele: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. E ali Saulo não viu mais, né? Tudo desapareceu, ele não viu mais a presença luminosa de Jesus e percebeu-se totalmente cego, mergulhado em meio às sombras. Os seus servos, eles ficaram com medo, porque eles não estavam entendendo nada. Tipo, o homem começou a chorar, começou a conversar com não sei quem, né? E falando, e eles começaram a pensar, bom, ele não estava se alimentando, ele deve estar passando mal, deve estar delirando, deve estar louco, né? E aí Saulo disse a eles que tinha visto o Jesus Nazareno. Aí, o que aconteceu? 2 dos seus companheiros voltou para Jerusalém com a triste notícia de que o doutor da lei havia enlouquecido, né? Porque falou, o cara tá doido, né? E o outro o acompanhou até a cidade, né? E o levou até a hospedaria de um homem chamado Judas, na rua direita da cidade. E aí, durante o caminho, Saulo chorava muito, ele não sabia o que iria acontecer dali para frente, né? Estava cego, estava sozinho, estava perdido no meio, né, do nada, enfim. Mas aquela visão do Cristo redivivo, né, das palavras inesquecíveis de Cristo para ele, da sua expressão de amor, afagava a sua alma transformada. E ele sabia que Jesus iria orientar os seus passos no caminho, né? Que ele iria secar as suas chagas de vaidade, de orgulho, nessa nova missão aí que ele teria junto ao Cristo. E aí lá na hospedaria, 3 dias se passaram, né? Ele ali sozinho, cego, amargurado, com os pensamentos totalmente, né? Tipo, muita coisa aconteceu em tão pouco tempo, né? Mas agora ele entendia que agora ele estava do outro lado da moeda, né? Que aquelas convenções mundanas, que o seu renome, que os seus títulos, de nada mais adiantaria ali diante do que ele estava vivendo, daquela dor inesperada que ele estava passando. E aí ele começou a orar fervorosamente, suplicando a Deus que não deixasse sem socorro. E suplicando a Jesus para que clareasse as suas ideias, né? Ele estava atormentado de angústia, de desamparo, né? E ele clamava por Jesus ali para que o amparasse. Então Jesus aparece para Ananias e solicita que vá ao encontro de um homem chamado Saulo de Tarso. E aí Ananias fala, né? Opa, mas não é esse que me persegue, né? Mas, né? Mesmo assim, sem hesitar, ele obedece a solicitação do mestre e vai ao encontro de Saulo na hospedaria. E aí o dono da hospedaria chega ao quarto de Saulo e fala que alguém o procura. E ele, sedento de uma palavra amiga, né? Ele pede para que a pessoa possa entrar.
E aí entra aquele velhinho, né, com aquele olhar afetuoso, aquele sorriso no rosto, que Saulo não podia ver, mas aí ele pergunta: quem sois? E ele responde: irmão Saulo, o irmão que te apareceu, o Senhor que te apareceu no caminho, enviou-me a esta casa para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. E aí, ouvindo aquele homem, né, Saulo começou até a tentar tatear ele ali em meio à escuridão, e para tentar saber quem era aquele homem que sabia de tudo que havia ocorrido na estrada de Damasco. E aí ele pergunta: vosso nome? E ele responde: Ananias. E aí aquela revelação caiu-lhe, né, como peso nos ombros, né? A ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz, né? E aí ele compreendeu a lição que Jesus queria lhe ensinar naquele momento. Que foi Ananias que iniciou Abigail na crença cristã, né? Foi por causa de Ananias que ele foi até Damasco, onde encontrou Jesus e a revelação, né, renovadora. Então, é assim, né, que Deus fala conosco, é assim que Jesus age, né, nas nossas vidas, assim. Eles falam, né, que quando o servidor está pronto, o serviço aparece, não é assim? Então, Ananias, vendo Paulo ali ajoelhado, humildemente, entregue, né, ao choro sincero e arrependido, ele compreendeu que realmente aquele homem realmente havia se transformado para a renovação do Cristo, né? E aí, aproximando-se dele, Ananias impôs-lhe as mãos, né, nos olhos e exclamou com um gesto amoroso: irmão Saulo, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu te batizo para a nova fé em Cristo Jesus. Em nome do Salvador, peço a Deus para que vejas novamente. E Saulo responde profundamente arrependido: que o Senhor perdoe os meus pecados e ilumine os meus propósitos para uma nova vida. Se é do agrado de Jesus que isso aconteça, ofereço os meus olhos aos seus santos serviços, para todo sempre. E assim como escamas caindo, né, ele voltou a enxergar gradativamente e foi ali vendo a claridade que estava em volta dele, exclamando de alegria e glorificando a Deus por sua cura. E Ananias o levantou, o abraçou, todo feliz também, né, diante da misericórdia de Deus. E ali a sua reconciliação com seu inimigo sobre as vistas de Deus, né, rolavam lágrimas de gratidão, né, aos olhos de Saulo, que agora estava fortalecido em sua fé e convicto da sua missão junto ao Cristo. E aí ele diz para Ananias: ressuscitaste-me para Jesus, serei dele eternamente. Vim a Damasco para prender-te na minha ignorância, mas você me salvou do pecado e me transformou em escravo voluntário e feliz. E aí, né, Saulo, como aquela criança, né, que sedenta, né, de conhecimento, ele se sentou com Ananias e começou a questionar, a perguntar sobre Jesus, sobre o Evangelho. Ele queria, né, ter todo o conhecimento. Ananias entregou para ele o que ele tinha das anotações de Levi, e Saulo ali mergulhou nos estudos e sedento ali de conhecimento e de ideias para poder divulgar aquilo tudo que ele estava ali conhecendo, né? E aí, eufórico e com tudo que havia acontecido com ele, tanto externamente quanto internamente, ele queria espalhar aos quatro cantos, né, a notícia ali que tanto alegrava o seu coração, né? E ele já queria ali iniciar os seus trabalhos ali em Damasco mesmo. No dia seguinte ele acordou todo, né, vigoroso, todo bem disposto, né? Na esperança de convencer os seus amigos no Sinédrio, né, da nova doutrina do Nazareno, né, dando seu testemunho do Cristo redivivo. Mas Ananias, ele pediu cautela na decisão dele,
né, já que ele poderia sofrer perseguições e represárias, né, lá no Sinédrio, né? Mas Paulo, impossível do jeito que era, né, falou, eu vou assim mesmo. E lá ele foi, mas aí ele sentiu na própria pele os preconceitos, as humilhações, as incompreensões, as acusações cruéis e injustas, né? Que ele mesmo instigou quando ainda era perseguidor, né? Porque ele era o maior perseguidor, né? Então ele instigava todo mundo a perseguir os cristãos. E ali ele sentiu na própria pele, né? O próprio veneno, digamos assim, né? E ali, uns diziam que ele estava doente, louco. Outros diziam que ele era um traidor. Então, ele causou uma confusão lá na sinagoga. E depois que tudo acabou, ele sentou e chorou desesperadamente, né? Decepcionado, lógico, né? Porque ali era a luta entre a vaidade, né, de outros tempos que ele tinha, né? Porque ele sempre era ali o homem da palavra, né? Todos aceitavam, todos tinham a confiança no que ele falava, né? E agora ele começava a enfrentar, né, as decepções do que realmente era ser um cristão, né? Ali ele tinha que renunciar a si mesmo, né, evidenciando ali enormes dificuldades que ele iria enfrentar dali para frente, né? E ali ele percebeu que todas aquelas honrarias, os valores do mundo ele perdeu, né? E que ele tinha que tomar a cruz, né, de Jesus e seguir o mestre ali na trilha, ali no caminho da sua redenção, né? E aí Ananias, né, chegou junto a ele, tentando confortar ele, né, e disse, né, que aquele que muito errou precisa se fortalecer primeiro na sua renovação. Ele tem a necessidade de testemunhar no próprio sofrimento, para depois ele poder ensinar. Ou seja, Saulo ainda não estava preparado para aquilo. Ele tinha todo o conhecimento da lei mosaica, mas para o evangelho ele ainda tinha que criar esse laço com Jesus, ele ainda tinha que criar esse laço com o evangelho, ele ainda tinha que se descobrir, se autoconhecer primeiro para depois ensinar aos outros, né? E aí, sobre a orientação de Ananias, ele procurou Gamaliel, que já estava aposentado, né, que já não fazia mais parte do Sinédrio, e Gamaliel o aconselhou para que ele fosse para o deserto, meditar sobre as sublimes verdades, né, que ele tinha ali acabado de conhecer, antes que ele voltasse a Jerusalém. Né? Então, que ele tinha que ir para lá para ele consolidar as suas convicções, para ele definir realmente o que aquela mudança significava para ele, os seus sentimentos, os seus pensamentos, né? O que ele pretendia com toda essa reviravolta, né, na sua vida. Ele precisava ali refletir sobre as suas imperfeições, sobre as suas paixões, né? E ali ele teve a humildade de entender e reconhecer que ele precisava ali estreitar esses laços, né, com Jesus e com o Evangelho. E assim Saulo seguiu para o oásis de Dan, onde lá ele conheceu Áquila e Prisca, né, que eram os cristãos refugiados da própria perseguição dele, né? Mas que ali Saulo reconhecera neles ali duas almas muito fraternas e queridas a ele. Ali ele aderiu ao ofício de tecelão, que foi, né, era um ofício ensinado por seu pai na infância. E ali ele trabalhando durante 3 anos ali no deserto, ele foi consolidando a sua convicção, ele foi
se conhecendo, né? Ele foi ali tendo o silêncio, a reflexão, os estudos ali do Evangelho. E após esses 3 anos, após sair do deserto, ele decidiu seguir em direção a Jerusalém, né? E ali ele passou por lutas e muitas perseguições. E aí, né, conforme ele ia no caminho, sedento de muitas informações, ele ia conversando com um aqui, outro ali, que conheciam, que tiveram contato com Jesus, né? Ele passou ali no Mar da Galileia, ficou imaginando ali Jesus pregando às margens, né? Ficou ali meio que nutrindo, né, o seu coração ali com aquelas esperanças do Cristo, né? E quando ele chegou em Jerusalém, ele passa por uma grande decepção. Ele chegou e falou, estou convertido, vou à casa do caminho, né, e vou me apresentar ali como um cristão convertido. Mas, né, não foi muito bem o que aconteceu. Primeiro que os seus amigos ali de Jerusalém, na mesma hora o renegaram. Tipo assim, eram amigos por conveniência, né? Quando ele ainda era doutor da lei. Ali agora ele se apresentando como cristão, os seus amigos o renegaram, né? Tipo, você tá louco, né? Por ter se tornado cristão, enfim. E ali até mesmo pelos próprios companheiros de ideal, porque na casa do caminho, quando ele bateu lá na porta do caminho, na porta da casa do caminho, eles não quiseram abrir para ele. Eles não quiseram deixar ele entrar, porque ali eles ficaram com medo, eles acharam que era alguma armadilha ali dele para poder prender os cristãos, né? Mas aí Barnabé, logo assim, confiou, entendeu que ele realmente havia se convertido e advogou ali a sua causa, convenceu todo mundo ali. E aí Simão Pedro também aderiu ali à defesa de Saulo, né, julgando, né, tipo, que todos, né, que erram têm o direito, né, de se recuperar ali, né? Redimir. Obrigada. Então, e aí eles acabam realmente aceitando ele na casa do caminho, e ali ele se embebece ali, né, de informações junto a Simão Pedro, né, aos outros apóstolos, a Barnabé, e ele pede até para ficar no quarto que Estevão ficou, porque Estevão ali virou para ele um exemplo, né? E ali ele queria aproveitar o máximo possível ali da companhia deles. Ele não ficou muito tempo ali, não. Porque depois ele recebe uma orientação espiritual de que ele não deveria ficar ali, porque ele ainda era muito conhecido ainda como o doutor da lei que estava louco, né? Que tinha enlouquecido. E que isso poderia gerar muitas perseguições do Sinédrio, né, por conta disso. E ali, então, eles falaram, olha, é melhor você não ficar aqui, não é o momento de você estar aqui agora, né, porque poderia prejudicar aí a Casa do Caminho, o cristianismo nascente. E aí, atendendo essa orientação, e Simão Pedro também pediu a ele, né, então ele segue rumo à sua cidade natal, em Tarso. E aí ele foi em busca da sua família, que ele ainda não havia encontrado com eles após a sua conversão. E ali foi um dos momentos mais difíceis e mais desafiadores para Paulo, porque ali ele descobriu que a sua mãe havia falecido devido ao desgosto que ela teve, né, de ficar sabendo aí de toda essa mudança, né, a loucura, digamos assim, de Paulo, né, de Saulo, por ele ter se tornado cristão, que trouxe vergonha para toda a família, né, então ela morreu de desgosto ali. E ali ele também teve que enfrentar o próprio pai, porque o pai dele colocou ele na berlinda, ou eu ou Jesus, né, não tinha dois, né, ele tinha que escolher entre um e outro.
E aí o coração de Paulo, naquele momento, que ele ainda estava em formação ali, né, da sua tarefa apostólica, ele entrou em profunda angústia, em tristeza, porque seu pai não conseguia compreender. Ele considerava o seu pai, Gamaliel, seus melhores amigos. E ali o seu pai, naquele momento, né, crucial ali, ele não compreendia e ainda o expulsava dali. Aquilo ali gerou muita decepção para ele. Mas ele não podia deixar a missão firmada junto a Jesus, né? E ele seguiria com a sua missão, porém respeitando o seu pai à distância, porque ele não queria nem contato com ele mais, né? Mas ele decidiu seguir, né, na missão com Cristo e respeitando e amando o pai à distância. E aí Saulo se manteve ali nas redondezas de Tarso, né? Ele vivendo meio que um mendigo, assim, trabalhando, né, com trabalhos manuais, sem apoio da família, sem apoio dos amigos, né? E ali ele ficou por mais 3 anos, trabalhando no seu íntimo ali de forma mais profunda. E aí, certo dia, andando aos arredores ali de Tarso, né, da cidade, ele estava muito cansado, ele estava muito desanimado, né? Porque ali já se passaram 6 anos, que foram 3 anos no deserto, mas 3 anos que ele ficou ali em Tarso, também trabalhando, e ele ainda não conseguia ali fazer o que ele queria, que era divulgar a boa nova para todos, né? E ali ele meio que desanimado, ele parou numa caverna abandonada ali, aos pés do Monte Taurus, e caiu num sono profundo. E ali ele teve uma das maiores experiências da sua vida. Pois, em sonho, apareceu para ele Abigail, sua noiva amada, né, que apesar de Paulo ter tido uma postura equivocada e orgulhosa com ela, né, ela nunca o reprimiu, ela nunca o condenou. Ao contrário, ela sempre o tratou de forma amorosa. E Estevão, seu irmão, né, que outrora fora sua vítima, né, mas que agora ele o reverenciava, né, como um exemplo ali para ele. E Estevão agora como amigo, né, que o perdoou e se dispôs a seguir junto dele na jornada com Jesus. E Saulo ali se vê maravilhado ali, né, com a misericórdia de Jesus, dando a ele essa oportunidade desse encontro naquele momento em que ele estava tão angustiado, tão desanimado, né, com tanta tristeza. E aí Saulo, ele ainda dentro de si, ele ali tinha uma profunda incompreensão, tipo assim, o que eu tenho que fazer? O que Cristo quer que eu faça? Porque eu tô aqui, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou pro deserto, eu medito, né? Mas e aí? Né? Ele estava naquela angústia, sem saber o que ele realmente, né, deveria fazer. Porque ali, durante todos esses 6 anos ali, ele encontrou inúmeros obstáculos, né? No caminho, experimentando ali a revolta do velho homem, né? Sofrendo humilhações até mesmo do próprio pai dele, né? E aí Estevão diz a ele assim: levanta-te, Saulo, por que choras? Estarias desalentado quando as tarefas apenas começam. A gente brinca muito, né? Tipo, tá apenas começando, né? E aí ele fala: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Ou seja, né? A gente muito se pergunta, né? Nossa, mas eu tenho errado tanto, como eu vou seguir Cristo? Vamos seguir, porque todos nós somos aqui chamados, né, a segui-lo, né? E aqui Estevão, ele está dizendo que tipo, nenhuma angústia, nenhuma perseguição, nenhuma decepção pode tirar da tarefa aquele que caminha junto com Jesus, né? Então, que a paz do Cristo, ele permanece com aquele que confia e obedece ali Jesus, né?
E aí Saulo olha para Abigail e começa a recordar, né, dela, né, sua noiva, começa a pensar, né, tipo, nossa, poderíamos ter casado, ter filhos, construído uma família, né, e Abigail ali naquele momento, né, ouve no seu íntimo ali aqueles pensamentos e ela diz para ele, né, nunca nos faltará um lar. Quanto aos filhos, temos a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia. Os filhos do Calvário são nossos também. É preciso ser fiel a Deus, Saulo. Ainda que o mundo inteiro se volte contra ti, possui o tesouro inesgotável do coração fiel. E aí as palavras de Abigail fizeram calar, né? Ele parou até de chorar, né? Porque ele não conseguia ali dizer mais uma palavra. Porque no seu íntimo ali, ele percebeu, assim, ele falou, tipo, o desânimo agora não vai me pegar mais, né? Porque ali ela injetou ali um ânimo para ele, né? Então, ali surgiu aquela esperança, né, de trabalho junto ao Cristo. Então, ele firmou ali que ele iria trabalhar para Cristo em todo lugar, em qualquer situação. Ele encontraria luta, sim, né? E Abigail até o adverte. Reclamas companheiros concordes contigo nas edificações evangélicas, ou seja, você quer que todo mundo concorde com você, que seja todo mundo ali aceitando tudo que você fale, né? Mas, no entanto, é preciso lembrar que o próprio Jesus não teve, né? Muitos ali também não aceitaram e não acreditaram em Jesus. Né? E aí ela fala, recorda a porta estreita das lições evangélicas e caminha. Ou seja, né, tipo, não tenta fugir, não tenta ir contra, né, as situações, né, que afeta a gente no dia a dia. A gente tem que caminhar junto delas com humildade, como aprendiz, e permitir que elas nos mude, nos transforme, né, para atingirmos o objetivo. E aí Paulo, ele era o vaso escolhido, mas era um vaso ainda cheio de convicções, né? Cheio ainda das ideias que ele tinha, né? Antes de conhecer Jesus. E aí, né? A gente sabe que isso vale para nós. A gente tem que esvaziar o nosso vaso, né? Para que possamos ali no nosso íntimo fazer a morada do Evangelho, né? Dos ensinamentos do Cristo. E, enfim, e ali Saulo ali ainda muitas dúvidas, né? Muitos questionamentos de como difundir ali o cristianismo. Saulo pergunta para Abigail, que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ou seja, tipo, o que eu faço para entender o que Cristo quer de mim? E aí ela responde, ama, né? Sabia como era difícil semelhante realização, dedicação ao amor. E ela, né, ela só respondeu, ama. E aí ele pergunta, e como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Né? Qual atitude que eu devo tomar? E aí ela responde, trabalho, né? Então, é necessário a gente fazer a obra para o nosso aperfeiçoamento interior, né? Nem sempre será reconhecido pelos homens, mas será muito bem visto aos olhos de Deus, né? E aí ele continua, que providências adotar contra o desânimo destruidor, né? E aí Abigail responde, espera, não na passividade, mas no trabalho constante, né? A alma que está pronta para atender ao programa divino, em qualquer circunstância, livre dos seus caprichos, né, pessoais, não deve desdenhar as oportunidades de serviço, né? Ou seja, o serviço que vier para o bem, nós temos que trabalhar, né? E ali Saulo reconhecia, né, a aceitação a respeito dos ensinamentos do mestre, mas ele reconhecia também que era muito difícil ali você convencer as pessoas,
né? Porque muitos não queriam a verdade, não queriam a luz, queriam ficar ali em meio à escuridão, né? Repetindo os mesmos erros ali, né? E aí ele fala para ela: concordo que se faz indispensável amar, trabalhar e esperar. Entretanto, como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E aí ela diz: perdoa. Perdoa incondicionalmente, né? Então, para Estevão, Saulo foi o verdugo cruel, né? E para Abigail, ela foi o noivo ingrato. Mas Jesus os fez, né, ter o reencontro ali entre eles, tanto em vida quanto agora, né, após, e mostrando para ele ali os laços, né, de ternura, os laços de amor e os laços de perdão, né? Então, Saulo, diante, né, de todo aquilo que Abigail falou para ele, né, ele encheu seu coração de serenidade e uma compreensão diferente da sua forma de ver a vida, né? E ali ele firma a promessa de que ele nunca mais se deixaria levar pelo desânimo, levando essas 4 palavras para o resto da sua vida como fortaleza ali para ele, né? E então ele ali diante dessas palavras ele saberia tolerar, né, a ignorância e a fraqueza alheia, ciente de que ele também carregava o seu passado condenável, né, que também merecera a compaixão do Cristo. E ali ele agiu em compaixão, misericórdia, na indulgência, na paciência, entendendo que ele não poderia julgar ninguém. Ele procurou amar a tudo e a todos. Prosseguiu nos caminhos retos e trabalhou ativamente na seara do Cristo. Se chegavam desejos ansiosos e inquietações para intensificar suas atividades fora do tempo apropriado, ele esperava, né? Ele já não era mais aquele homem impulsivo que queria resolver tudo a seu tempo. Se alguém dele se compadecia, se outros o apelidavam de louco ou traidor, procurava esquecer a incompreensão alheia com um perdão sincero, refletindo muitas vezes que ele também ofendera os outros por sua ignorância. E aí, na convivência que ele teve com os seguidores do mestre, ele entendeu que ali tudo era diferente, que todos trabalhavam em prol da coletividade e não da individualidade, né? E aí Saulo, ali ele falou, agora chegou a hora, né? Agora eu vou sair para divulgar a mensagem do Cristo, né? Agora eu estou preparada, né? E ele achou que a mensagem devia ser levada aos gentios, porque ele compreendeu que as lições do Cristo, né, deveriam ser levadas para todas as pessoas, né? E partiu na sua missão e lá na frente ele recebeu o convite de Barnabé, sob orientação de Simão Pedro, né? E para se juntar ao trabalho cristão e fundar a igreja de Antioquia, que era a sua igreja querida, né? E ali, durante o caminho, ele conheceu Lucas, que se tornou seu grande companheiro de viagem, e este, juntamente com Barnabé, sugeriu que Saulo mudasse o seu nome, né? Diante de todo o seu passado como Saulo, ele falou, vamos, né, agora como cristão, vamos mudar o seu nome. E aí o próprio Saulo, ele sugeriu o nome de Paulo. Por quê? Porque era em homenagem ao Sérgio Paulo, que foi quem salvou o Estevão da galera romana, né, que na época ainda era Gesiel, né? Então, pela libertação, né, que esse Sérgio Paulo fez a Gesiel, que se tornou Estevão, né, o grande pregador do caminho, ele se tornou Paulo de Tarso, né? E aí, ao longo das viagens, né, junto com Lucas, ele fala para Lucas, ele fala, olha, orientando, né, agora é a hora de você escrever o seu evangelho.
Então, vá ao encontro de Simão Pedro, de Maria, de João, dos outros apóstolos, de Maria de Magdala, e vai colhendo informações para que possa também escrever o teu evangelho. E ali o Paulo foi continuando, né, seguindo, desbravando caminhos, fundando, né, comunidades cristãs por onde passava, né, nas cidades por onde passava. Sofreu perseguições, né, lutas, realizou curas, enfim, mas ele seguiu sempre na sua fé, né, junto à missão. Em Corinto, uma comunidade que lhe era muito querida, ele recebeu de Jesus a incumbência de usar os dons do Espírito, né, escrevendo para as comunidades que havia fundado, pois era tudo muito, né, difícil, né, naquela época era tudo muito longe, eles iam a pé ou iam a cavalo, não tinha WhatsApp, não tinha avião, então era tudo muito demorado. Então ele se preocupava com aquelas comunidades que ele havia fundado, né, ao longo das suas viagens, e ali ele recebeu, sob orientação espiritual, de que ele deveria escrever cartas. E ali surgiram as famosas cartas de Paulo, né? Que se dirigia, né, especificamente ali a cada uma das comunidades, de acordo com cada momento que elas estavam vivendo ali naquela época, né? Anos mais tarde, então, Paulo, né, foi preso em Jerusalém e, por ser um cidadão romano, ele foi levado a julgamento em Roma, né? E lá ele foi levado à morte por decapitação. E quando ele chegou ao mundo espiritual, ele chegou novamente cego, né? Novamente meio às sombras, sem entender nada do que estava acontecendo. Tipo, né? Eu fui, né? Eu fiz, cumpri minha missão, fui o divulgador e agora eu tô aqui meio às sombras, né? E ali, mas aí logo foi recebido pelo seu amigo Ananias, que já havia desencarnado antes dele, né? Que o restituiu novamente a sua visão, e logo depois ele viu surgir Abigail e Estevão ao lado de Jesus, né, para sua completa alegria, né, no seu coração, porque a sua missão ali foi cumprida com muito louvor, né, que ele é hoje para nós o maior divulgador da doutrina cristã, né, do cristianismo nascente. Então, ao receber o convite de Cristo às portas de Damasco, o Saulo de Tarso, ele ficou ali naquela encruzilhada, né? Que ele tinha que fazer uma escolha, né? Ele poderia continuar levando o seu caminho ali sobre os holofotes ali, né? Do Sinédrio, seus interesses pessoais, ou ele iria mudar, dando um novo sentido à sua vida, né? E aí vem a pergunta, né? Senhor, o que queres que eu faça? E para nós também isso não é diferente, né? Muitas vezes a gente se encontra, né, nos abismos da dor, do sofrimento, né, dos problemas causados muitas vezes por nós mesmos, né? E ali a gente recorre a Jesus querendo que ele resolva o nosso problema de pronto, né? Querendo que ele faça tudo pela gente. Mas aí Jesus, ele faz o quê? Ele nos convida a segui-lo, né? Tipo, ele não vai resolver o seu problema, mas ele fala, vem, segue-me, né? E ali ele nos convida a vivenciar o seu amor, né? A dar o testemunho da sua boa nova. E nesse momento vivenciamos o mesmo que Saulo, né? Naquele momento crucial, a gente tem que fazer a nossa escolha. Mas infelizmente muitas vezes a gente fecha os nossos olhos, a gente fica cego, né? Assim como Saulo, por convite de Jesus, e preferimos voltar para os nossos castelos de ilusão, né? Que muitas vezes se desmoronam, né, em nossas vidas. E ali Paulo percebeu a mudança, né, da rota que ele deveria fazer e o abismo que existia entre ele e Jesus, né? Ele soube mover
aquelas montanhas internas, ele soube transpor esse abismo através da sua fé, através da sua dedicação ao Evangelho, né? Então, nós estamos aqui, né, a gente não está aqui a passeio, a gente está aqui para trabalhar, a gente está aqui para aperfeiçoar o nosso espírito, né, para a gente se transformar, para a gente se renovar junto ao Cristo. Né? A gente sabe que não é fácil, que muito será exigido de nós, né? Mas é necessário entendermos que é isso que Cristo quer de nós, né? Então, nós temos que ter a paciência, a disciplina e a determinação para a gente se transformar no homem velho, o Saulo de Tarso, um homem novo, um Paulo de Tarso, com muito amor, com muita tolerância, com muita dedicação, né? E muitas vezes a gente desperta para a figura de Jesus, né, de quem ele foi, do que ele representa para nós, mas às vezes a gente não desperta para a verdadeira renovação junto a ele, né? Às vezes é muito de fachada, né? Mas lá no nosso íntimo a gente não desperta. Geralmente, né, é o que eu falei, a gente busca a solução em Jesus para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, né, para atender simplesmente aos nossos caprichos, né, mas a gente não busca a nossa mudança moral, a nossa transformação espiritual, né. E Paulo, ele sofreu as difamações, as acusações, as perseguições, assim como ele fez quando era Saulo de Tarso, né? Mas ele teve a humildade de reconhecer o seu erro e a simplicidade de aprender tudo de novo, de se entregar à nova doutrina, aos novos ensinamentos, né? Colocando ali em prática depois tudo aquilo que ele aprendeu com Jesus, né? E, por exemplo, para iniciar as pregações, né, Anania recomendou para que Paulo tivesse cautela, que ele se autoconhecesse, que ele se conectasse a Jesus, ao Evangelho, né, para assim pregar a boa nova. Ele teve os seus arrependimentos, ele teve que dar os seus perdões, ele teve que ser perdoado. Ele, né, 3 anos no deserto, 3 anos em Tarso, para depois divulgar a boa nova. E a gente achando que sabe tudo. Né? Então, assim, o que mudou de Saulo para Paulo? Né? Ele teve que deixar o ter para ir ao encontro do seu ser. Né? Então, ele teve que deixar tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é do mundo, para se dedicar realmente às coisas do espírito, né? O que a gente realmente leva para o lado de lá. Então, ele passou por todas essas dificuldades para vencer a si mesmo, né? E conseguiu, foi um exemplo para a gente, né? E até no final da sua caminhada nessa terra, ele afirmou que não era ele que vivia, mas sim que Cristo que vivia nele, né? Então, isso é uma grande jornada construtiva para a gente, né? A gente não tem que ter a pretensão de dar esse salto em uma única encarnação, como fez Paulo, como fez Pedro, né? A gente não tem como ter essa pretensão, mas o pouquinho que a gente puder ir melhorando as nossas imperfeições, né? Se despojando aí das nossas paixões, né? Tudo isso já está valendo, né? A gente já está aí no caminho certo. A gente vai lapidando ali o nosso diamante bruto, né? A cada dia ali, de pouquinho a pouquinho, né? Como dizem, né? Um pouco menos, a cada dia, um pouco menos de nós e um pouco mais de Jesus, né? E então a gente tem que ter ali o olhar fixo, o quê? No nosso objetivo final. A gente sabe que nós vamos passar por todos, né, sofrimento, por todos os desafios, mas que isso vale a pena quando a gente chegar lá onde a gente quer, né? Então, a gente sabe que os problemas, eles são temporários, mas são eles que vai nos guiar, né? O propósito de Jesus, né?
da nossa fé junto a Jesus é que vai nos guiar aí nesse rumo. Então, a gente sabe, né, que igual Paulo foi dado como louco, foi dado como um doente, né? E assim como a gente também, quando a gente começa realmente a querer trilhar ali o caminho do Cristo, querendo falar das suas verdades, muita gente que não tem conhecimento também vai nos julgar, vai nos criticar, vai achar que nós somos loucos, que nós somos fanáticos, que nós somos insanos, enfim. Mas a gente tem que sempre ali firmar no quê? No nosso objetivo final, no nosso propósito, né? Que é o nosso compromisso com a verdade, com o bem, com Jesus, né? Emmanuel disse para Chico, no início lá dos seus trabalhos na seara do Pai, nos seus trabalhos da sua mediunidade, ele disse para ele, na tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, que nada será fácil, né? Mas a gente tem que seguir ali mantendo firme, né? E o semeador é quem lança a semente na terra, né? Ele que foca ali no plantio da semente. O agricultor é quem gerencia todo aquele ciclo produtivo ali da terra, né? Ele é quem garante toda a sobrevivência ali do plantio da lavoura, né? Então, Jesus, ele foi o semeador, foi ele que lançou ali a semente do Evangelho. Pedro, ele foi o trabalhador da lavoura, ele arregaçou as mangas ali e falou, olha, vou trabalhar ali no amor, na caridade, na fé ali. E Paulo, ele foi o agricultor do Evangelho. Foi ele quem gerenciou aquilo tudo, ele que promoveu toda aquela divulgação, né? Ele que espalhou toda a verdade do Cristo, né? Que provavelmente, talvez sem ele, não sei se teríamos ali o cristianismo desse jeito espalhado no mundo inteiro, né? Então, gente, Jesus, ele nos chama ao serviço a todo tempo, a todo momento das nossas vidas, né? E que a gente possa, assim como Paulo, despertar para o amor de Cristo, né? Que o exemplo de Paulo seja um farol a nos guiar ali nos nossos caminhos tortuosos e de sacrifícios nessa vida, né, que a gente se encontra. Então, que essa luz também brilhe em nós, né? Que a gente possa também aceitar o chamado do Cristo para o trabalho do bem, para darmos ali testemunho da nossa fé, né, na seara do Cristo, né? Porque a seara é grande, mas sabemos que os trabalhadores são poucos, né? Então, que Paulo possa ser aí um exemplo aí para nossas vidas, assim como Pedro foi, assim como Jesus foi, assim como, né, todos aí, que tantos outros que hoje ainda mais, né, nós vemos, Chico foi, né, que pregam o bem, que pregam o amor, que pregam a caridade. É isso que precisamos ter em nossas vidas. É isso que precisamos ser em nossas vidas, né? Então, que possamos aí seguir firmes, né, no nosso propósito junto a Jesus e que Ele nos abençoe hoje e sempre. É isso que eu queria falar para vocês.